Pela graça e misericórdia do Senhor, iniciamos mais um dia confiando que Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. Que a sua quinta-feira seja repleta da direção de Deus e que este dia seja um tempo de consagração, sabedoria e obediência aos planos do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo nos convida a uma postura de rendição e confiança. Em vez de corrermos atrás do sucesso a qualquer custo, somos chamados a colocar nossas decisões diante de Deus, buscar sua vontade e confiar que Ele nos guiará pelo caminho certo. Quando entregamos tudo a Ele, os planos, os projetos, as escolhas, experimentamos um sucesso que não depende de circunstâncias, mas da bênção que vem do alto. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu consagro ao Senhor cada decisão da minha vida, em nome de Jesus. Deixe também o seu pedido de oração. Queremos interceder por você, pela sua casa e por seus sonhos. Compartilhe também o seu testemunho. Suas palavras de gratidão podem edificar outros corações e glorificar ao nosso Deus. Não guarde o que Deus fez só para você. Declare com gratidão aquilo que Ele tem realizado. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar orando conosco todos os dias. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais vidas. Que esta oração abençoe poderosamente o seu dia e te traga direção e alinhamento com a vontade de Deus. Agora, entregue seu dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amoroso e fiel, neste momento nos colocamos diante de Ti com um coração agradecido. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos respirar, pensar, sonhar e, acima de tudo, nos render à Tua vontade. Obrigado porque não caminhamos sozinhos. O Senhor está conosco em cada passo, em cada detalhe, em cada decisão. Hoje queremos consagrar a Ti todos os nossos planos, todas as intenções do nosso coração, todas as escolhas que temos diante de nós. Entendemos que o sucesso verdadeiro não está em conquistar tudo o que desejamos, mas em obedecer tudo o que o Senhor nos ordena. Por isso, Pai, antes de pedirmos direção, nós Te entregamos o nosso querer. Alinha o nosso coração com o Teu propósito. Tua palavra diz, em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E é isso que queremos fazer agora. Consagrar, dedicar, entregar. Que nenhum plano nasça da ansiedade, que nenhuma escolha brote da pressa, que nenhuma decisão seja tomada sem a Tua paz como sinal. Senhor, quantas vezes nos envolvemos em projetos que pareciam bons aos nossos olhos, mas nos afastaram da Tua vontade. Quantas portas se abriram, mas não foram enviadas por Ti. E quantas oportunidades perdemos por não discernirmos o Teu tempo. Hoje reconhecemos, precisamos da Tua direção mais do que nunca. Precisamos do Teu sim e do Teu não. E precisamos aprender a aceitar ambos com gratidão e confiança. Pai, queremos viver como Abraão, que não hesitou em obedecer quando o Senhor lhe pediu para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, indo para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele foi, porque confiava em quem estava conduzindo o caminho. Que possamos ter essa mesma obediência, mesmo quando não temos todas as respostas. Que a nossa fé esteja no Senhor da promessa, e não apenas na promessa em si. Assim como Moisés, que não quis dar um passo sequer no deserto se a Tua presença não fosse com ele, nós também declaramos: não queremos seguir sem a Tua aprovação. Que cada projeto pessoal, profissional, ministerial ou familiar que temos diante de nós seja colocado no Teu altar. E que, se não for para a Tua glória, que seja retirado, porque preferimos a Tua correção hoje do que o arrependimento amanhã. Senhor,
Oramos por sabedoria nas decisões grandes e pequenas. Sabemos que muitas vezes a direção do Espírito é sutil. Uma paz que se estabelece, uma inquietação que alerta, um conselho que confirma. Ensina-nos a discernir os sinais. Ensina-nos a esperar quando for necessário, a agir com coragem quando chegar o tempo e a recuar quando for a tua vontade. Assim como a tua palavra diz em Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Senhor, precisamos desse conselho. Precisamos ser instruídos não apenas no que fazer, mas como, quando e com que coração fazer. Queremos que cada passo nosso esteja debaixo da tua bênção. Senhor, não queremos andar pelo impulso, nem sermos guiados pelo medo. Queremos confiar na tua soberania. Sabemos que obedecer pode significar abrir mão de coisas que o mundo chama de sucesso. Mas preferimos perder uma oportunidade do que perder a tua presença. Preferimos dar um passo atrás em paz do que avançar em rebeldia. Assim como Jesus, no Getsêmani, que diante da maior decisão da história disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que essa seja também a nossa oração. Que a nossa consagração não seja apenas de palavras, mas de coração. Que os nossos planos não sejam um fim em si mesmos, mas parte de um caminho onde o Senhor será glorificado em tudo. Sabemos que quando colocamos nossos projetos nas tuas mãos, eles passam a ser parte do teu plano eterno. E mesmo que o resultado não seja o que esperávamos, ainda assim será o melhor. Porque o Senhor enxerga além, cuida melhor e guia com perfeição. Por isso, declaramos agora com fé e humildade: tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que desejamos, nós consagramos a Ti. A nossa vida, os nossos talentos, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, os nossos caminhos, tudo pertence ao Senhor. E confiamos que quando colocamos o Senhor no centro de cada decisão, o sucesso não será medido apenas em conquistas, mas em paz, propósito e frutos eternos. Pai amado, também sabemos que antes de prosseguirmos em qualquer direção, antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que muitas vezes andamos por caminhos tortuosos, guiados mais pelo nosso próprio entendimento do que pela Tua vontade. Quantas vezes, Senhor, tentamos decidir por conta própria, sem orar, sem buscar, sem consagrar? Quantas vezes deixamos de Te consultar e só Te procuramos quando as consequências chegaram? Por isso, com sinceridade, nos arrependemos. Arrependemo-nos de cada escolha precipitada, de cada atitude movida pela vaidade, pela pressa ou pelo orgulho. Arrependemo-nos de ter confiado mais na nossa lógica do que na Tua sabedoria. Perdoa-nos, Pai, por termos seguido nossos próprios planos sem antes Te apresentar. Perdoa-nos pelas vezes em que ignoramos os alertas do Teu Espírito, pelas vezes em que insistimos em caminhos que sabíamos que não agradavam ao Senhor. Hoje nos rendemos, hoje nos quebrantamos, hoje reconhecemos, precisamos ser purificados para que possamos discernir com clareza a Tua direção. Tua palavra diz em Salmo 139, 23, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E é exatamente isso que pedimos agora. Sonda-nos, revela-nos tudo o que ainda não está alinhado contigo. Quebra a dureza do nosso coração, remove a cegueira espiritual, trata com amor cada área ferida, cada obstinação, cada resistência. Confessamos, Senhor, que muitas vezes queremos Te entregar nossos planos apenas para que o Senhor os aprove. Mas agora entendemos que Te consagrar nossas decisões não é buscar a Tua bênção para fazer o que queremos. É nos esvaziar de todo o ego e dizer: faça-se a Tua vontade e não a nossa.
Sabemos que a obediência verdadeira começa quando deixamos de lado a nossa vontade para viver o que o Senhor tem. Mas para isso, precisamos ser renovados, precisamos ser transformados, precisamos te permitir agir profundamente em nós. Por isso, Pai, purifica o nosso coração, renova a nossa mente, alinha nossos desejos aos teus. Assim como está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiamos nessa promessa. E com base nela, te pedimos, perdoa-nos por toda resistência à tua voz. Perdoa os pensamentos impuros, as palavras impensadas, os sentimentos que carregamos sem apresentar ao teu altar. Perdoa as decisões tomadas em segredo, os pactos feitos sem oração, os planos escondidos da tua luz. Queremos andar em integridade, em transparência diante de ti. Senhor, queremos ser como Davi, que pecou, mas reconheceu sua falha, chorou com arrependimento verdadeiro e pediu: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é também a nossa oração. Cria em nós um novo coração, um coração ensinável, um coração que te ouve, um coração que te obedece, mesmo quando não entende. Restaura, Senhor, a sensibilidade da nossa alma. Restaura a paixão pela tua presença. Que o nosso coração não esteja mais dividido entre te agradar e satisfazer nossos próprios desejos. Que sejamos inteiros em ti, moldados por ti, conduzidos por ti. Sabemos que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Sabemos que a tua graça nos alcança mesmo quando erramos. E é nessa graça que nos lançamos agora. Recebe, Pai, o nosso arrependimento. Recebe a nossa entrega. Limpa-nos com o sangue de Jesus e nos coloca novamente no centro da tua vontade. Queremos sair desta oração mais leves, mais firmes, mais conscientes da tua presença. Queremos tomar decisões com um coração limpo e uma mente renovada. Queremos andar não por vista nem por impulsos, mas pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando erramos, o teu amor nos chama de volta. Mesmo quando nos perdemos, a tua misericórdia nos alcança. Mesmo quando não merecemos, o Senhor nos perdoa e nos restaura. Isso é graça, isso é amor, isso é redenção. Por isso, com fé e gratidão, te adoramos, Senhor. Pai amado, assim como a tua palavra nos ensina, como tua igreja, somos chamados a orar uns pelos outros. Sabemos que há cura, restauração e milagre quando o teu povo se une em intercessão sincera. Por isso, neste momento, com fé e compaixão, intercedemos por todos aqueles que precisam do teu toque, da tua resposta e da tua direção. Começamos intercedendo por cada irmão e irmã que faz parte deste canal de oração. Senhor, tu conheces o coração de cada pessoa que ora conosco neste momento. Tu sabes o que está oculto, as lutas que não foram compartilhadas, os medos que ninguém vê, as decisões que estão sendo ponderadas em silêncio. Alcança cada um com tua graça. Que eles sintam o peso da tua glória e a leveza do teu cuidado. Que neste tempo, enquanto consagram suas decisões a ti, o Senhor lhes mostre o caminho que devem seguir com paz e clareza. Oramos também pelas famílias. Pai, visita os lares representados aqui com reconciliação, perdão e amor restaurado. Onde houver divisão, traz unidade. Onde houver frieza, reacende a chama do carinho. Onde houver ausência de diálogo, estabelece pontes de conexão. Restaura casamentos, fortalece alianças, protege os filhos, sara os corações feridos. Que as decisões tomadas dentro dos lares sejam alinhadas com a tua palavra e que toda escolha familiar seja consagrada diante de ti. Oramos também pelos enfermos. Senhor, sabemos que muitos estão travando batalhas físicas, emocionais e espirituais. Visita aqueles que estão nos hospitais, em casa,
nos leitos solitários. Estende a tua mão curadora, assim como Jesus fez com os cegos, os leprosos, os paralíticos. Cura com poder, cura com compaixão. Traz vida onde havia desânimo, traz força onde havia fraqueza, traz fé onde havia medo. Oramos por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, a depressão, a angústia da alma. Senhor, Tu és aquele que esquadrinha o mais íntimo do coração. Liberta os que vivem em tormento interior. Derrama paz sobre as mentes atribuladas. Substitui a tristeza pela alegria do espírito. Que a tua voz seja mais alta do que os pensamentos negativos. Que a tua verdade destrua toda mentira do inimigo. Que eles encontrem descanso em ti, mesmo em meio ao caos. Intercedemos também por todos que estão enfrentando vícios, vícios que prendem, que paralisam, que sabotam sonhos e famílias. Pai, quebra correntes hoje. Que o poder do nome de Jesus desfaça os laços com a bebida, com as drogas, com a mentira, com qualquer compulsão que tenha dominado o corpo ou a mente. Traz libertação completa e que o tempo de consagração seja também o tempo de restauração. Oramos por amigos, colegas de trabalho, irmãos da fé e pessoas que convivem conosco. Que a nossa vida seja testemunho de confiança em Ti. Que o Senhor nos use como referência de sabedoria, de equilíbrio, de consagração. Que possamos ser conselheiros cheios do Espírito, pacificadores, intercessores, dispostos a caminhar com os que estão cansados. Senhor, oramos também pelas vítimas de tragédias, pessoas que perderam entes queridos, casas, segurança, esperança. Que a tua compaixão os alcance. Levanta homens e mulheres para socorrer os que estão em luto, os que choram, os que não veem saída. Tu és Deus presente no dia da angústia. Estende teu abraço de consolo e age com justiça onde houver dor. Intercedemos pelos moradores de rua, pelos idosos esquecidos, pelos abandonados que são ignorados pela sociedade, mas não são esquecidos por Ti. Que o Senhor levante ações de misericórdia, que mova corações generosos, que traga dignidade onde houve abandono. Que ninguém seja invisível aos Teus olhos. Toca, visita, transforma, em nome de Jesus. Oramos pela paz mundial, pelas nações, pelos conflitos armados, pelas divisões entre povos. Olha para a nossa nação, Senhor. Traz direção aos governantes, justiça aos tribunais. Que a Tua mão esteja sobre nossa terra. Que o nosso povo aprenda a depender mais de Ti do que das estruturas humanas. Levanta intercessores por esta nação. Que o Brasil se renda ao Teu senhorio. Oramos pela igreja, por cada ministério, cada líder, cada obreiro, cada membro do corpo de Cristo. Que haja unidade em meio às diferenças, fidelidade à palavra em meio à cultura, ousadia sem vaidade, santidade sem religiosidade. Que os Teus filhos andem em obediência e que toda decisão ministerial seja tomada debaixo de oração e jejum. Aviva a Tua igreja, Senhor. Clamamos pelo avanço do Evangelho, que as boas novas alcancem os que ainda não ouviram. Que missionários sejam fortalecidos, que portas se abram, que a Tua palavra corra e seja glorificada. Usa-nos também, Senhor, como mensageiros do Teu reino. Que nossas vidas sejam cartas vivas, sinais de que vale a pena confiar e obedecer. Oramos também por aqueles que se afastaram da fé, que esfriaram, que foram feridos ou decepcionados. Pai, traz de volta os que se perderam, desperta os que adormeceram, que eles sintam saudade da Tua presença e retornem como o filho pródigo, sendo recebidos com amor e restauração. Não os deixes morrer longe do Teu altar. Reacende a chama, reaviva o chamado, restaura a aliança. Pai, declaramos com fé, a nossa intercessão não é em vão, porque assim como a Tua palavra diz em Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz.
Cremos que enquanto oramos, cadeias estão sendo quebradas, respostas estão sendo liberadas e corações estão sendo visitados. Cremos que milagres acontecerão pela nossa intercessão, em nome de Jesus. Pai amado, nosso provedor fiel, também colocamos aos teus pés uma área essencial da nossa vida financeira, nosso trabalho, nossos negócios e toda decisão que envolve recursos, sustento e propósito. Sabemos que tudo o que temos vem de ti. Cada talento, cada oportunidade, cada porta aberta, tudo é dom que procede das tuas mãos. Por isso, antes de buscarmos respostas ou avanços, nós consagramos essa área ao Senhor. Queremos alinhar nossos passos com a tua vontade e tomar decisões que honrem teu nome em cada detalhe da nossa jornada profissional e financeira. Pai, oramos por estabilidade financeira. Tu sabes o quanto essa área tem sido causa de angústia para muitos dos que oram conosco agora. Quantos estão endividados, desempregados, desorganizados ou até mesmo sem esperança. Mas nós cremos. Quando colocamos os nossos caminhos diante de ti, o Senhor endireita as nossas veredas. Dá-nos sabedoria para gerenciar bem o dinheiro, para viver com prudência, para sermos disciplinados no uso dos recursos. Livra-nos da impulsividade, do consumismo e das escolhas que geram prejuízo a longo prazo. Que o nosso coração não esteja preso ao dinheiro, mas que sejamos fiéis administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Assim como a tua palavra diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Queremos viver com fidelidade, mesmo quando temos pouco. Que a nossa atitude revele maturidade e gratidão. Que saibamos economizar quando necessário, repartir quando possível e confiar sempre que o Senhor é o nosso provedor. Oramos também pelo trabalho e carreira profissional. Senhor, tu sabes aqueles que têm servido com dedicação, mas ainda não viram reconhecimento. Sabes dos que estão em ambientes difíceis, com pressão emocional, sobrecarga ou medo de perderem o emprego. Sabes dos que buscam recolocação, dos que aguardam retorno de entrevistas, dos que têm entregado currículos sem resposta. Pai, abre portas segundo a tua vontade. Traz favor diante de líderes, sabedoria para entrevistas, paz para decisões profissionais. Que cada área da vida profissional seja consagrada a ti. Não queremos trabalhar apenas por salário. Queremos viver nosso propósito também através do trabalho. Assim como José no Egito, mesmo como escravo e depois como prisioneiro, serviu com excelência e foi honrado por ti, nós te pedimos, ensina-nos a servir com integridade em qualquer posição. E no tempo certo, que o Senhor nos exalte conforme a tua justiça. Que portas se abram para promoções, para desenvolvimento de habilidades, para transições estratégicas. Que nossa carreira não seja apenas crescimento humano, mas avanço no propósito espiritual. Oramos também por todos que têm negócios próprios, empreendimentos em fase inicial ou empresas em desenvolvimento. Senhor, consagramos a Ti cada contrato, cada produto, cada cliente, cada decisão estratégica. Que esses negócios não sejam movidos apenas por lucro, mas por princípios. Que haja verdade, ética, excelência e generosidade em tudo o que for feito. Assim como Neemias, que planejou com sabedoria, liderou com discernimento e agiu com coragem, dá-nos visão para ver além do natural. Traz conexões certas, oportunidades que venham da tua mão. E livra-nos de armadilhas disfarçadas de boas propostas. Que os negócios que nascem debaixo da tua direção prosperem e que os que não te glorificam sejam abandonados com sabedoria. Oramos também por ideias criativas, por inovação, por novos começos. Há pessoas que sentem no coração o desejo de empreender, mas estão travadas pelo medo, pela falta de recurso, pela dúvida. Senhor, confirma no Espírito o tempo certo. Mostra o caminho, derrama paz
envia as ferramentas e os apoios necessários. Que toda iniciativa nascida da oração floresça e que os negócios se tornem ferramentas de provisão e também de ministério. Mas, acima de tudo, oramos por alinhamento espiritual, porque não adianta prosperar e perder a tua presença. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso, Senhor, forma em nós um caráter íntegro, que sejamos conhecidos como pessoas honestas, que fazem o certo mesmo quando ninguém está vendo. Que sejamos generosos, mesmo quando temos pouco. Que sejamos diligentes, mesmo quando não somos aplaudidos. Que a tua luz brilhe através das nossas finanças, do nosso trabalho e das nossas decisões. Assim como a tua palavra diz em Deuteronômio 8:18, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Não queremos esquecer que a fonte da nossa provisão não é o salário, nem o cliente, nem o contrato. É o Senhor. E por isso te agradecemos de antemão. Obrigado pela porta que o Senhor vai abrir. Obrigado pela dívida que será paga. Obrigado pela promoção que virá. Obrigado pelo sustento de cada dia. Obrigado pelo milagre financeiro que já está sendo preparado. Declaramos que o sucesso não será mais fruto do nosso esforço apenas, mas consequência da obediência. E mesmo que demore, confiamos que o tempo certo virá, porque consagramos tudo a Ti. Em cada etapa, em cada escolha, que o Senhor seja glorificado. Rejeitamos toda escassez, toda confusão financeira, todo medo de não ter. E declaramos sobre nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossos negócios. Haverá ordem, haverá sabedoria, haverá direção, haverá prosperidade com propósito. E assim como a tua palavra diz em Salmo 1:3, tudo o que ele faz prosperará. Que essa seja a realidade dos que te buscam com um coração íntegro, que te colocam no centro de tudo e te obedecem com fé. Recebe agora, Senhor, nossa consagração. Que cada real, cada talento, cada passo seja entregue a Ti. E que o nosso testemunho mostre que obedecer à Tua vontade é o caminho mais seguro para uma vida verdadeiramente bem-sucedida. Pai amado, declaramos com fé, com confiança e com base na Tua palavra, que as Tuas promessas vão se cumprir. Ainda que os ventos soprem contrários, ainda que as respostas pareçam tardar, ainda que não entendamos todos os Teus caminhos, permanecemos firmes, porque sabemos em quem temos crido. Declaramos que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa que saiu da Tua boca. Nenhuma palavra liberada por Ti voltará vazia. Nenhum plano Teu será frustrado. Nenhuma promessa feita será esquecida, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como a Tua palavra diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Com base nessa verdade, declaramos que tudo o que o Senhor falou a nosso respeito se cumprirá no tempo certo, da maneira certa para a glória do Teu nome. Proclamamos que os nossos planos serão bem-sucedidos, porque foram entregues a Ti. Não confiamos na nossa força, nem nos nossos recursos, nem nas estatísticas. Confiamos no Teu poder soberano. E por isso, mesmo que o cenário seja contrário, declaramos que o Senhor está alinhando todas as coisas. Assim como Abraão creu contra a esperança e foi chamado pai de muitas nações, também cremos, mesmo quando não vemos. Assim como José sonhou no Egito e foi exaltado após anos de espera, também confiamos que o Senhor está escrevendo uma história maior do que a que conseguimos enxergar. Declaramos que o Senhor está nos ensinando a obedecer primeiro e a prosperidade será consequência. Não buscaremos atalhos, não tomaremos decisões fora da Tua vontade, não cederemos à pressa nem à dúvida. Vamos confiar, vamos caminhar em obediência, vamos avançar em fé.
Assim como a tua palavra diz em Salmo 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Sim, Senhor, nós entregamos, nós confiamos e cremos que o Senhor já está agindo. Declaramos que o sucesso que buscamos é o sucesso que vem da tua bênção, aquele que não acrescenta dores, mas confirma propósito. Não buscamos apenas conquistas externas, mas uma vida moldada pela tua vontade, guiada pela tua sabedoria e sustentada pela tua presença. Proclamamos que os nossos passos estão firmados na rocha, que mesmo que tudo ao redor se abale, a nossa fé permanecerá inabalável. Que o nosso coração estará protegido do orgulho, da vaidade e da autossuficiência. Que toda vitória que o Senhor nos der será usada para glorificar o teu nome e abençoar outras vidas. Declaramos que o tempo de espera será tempo de preparo, que o silêncio não será ausência, mas construção, que a demora não será abandono, mas alinhamento, e que quando o tempo chegar, estaremos prontos, porque decidimos confiar, obedecer e permanecer em Ti. Senhor, declaramos que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E se o Senhor fechar, também será livramento, porque a Tua vontade é soberana e nós descansamos nela. Declaramos que nenhum plano armado contra nós prosperará. Nenhuma armadilha, nenhuma confusão, nenhum ataque do inimigo frustrará aquilo que o Senhor determinou. Porque estamos debaixo da Tua cobertura e vivemos em aliança com a Tua palavra. Por isso, mesmo antes de vermos a resposta, nós Te glorificamos. Mesmo antes de recebermos a provisão, Te exaltamos. Mesmo antes de entender tudo, Te obedecemos. Porque a nossa fé não está baseada em resultados, mas no Teu caráter imutável. E assim declaramos com toda certeza: o sucesso da nossa vida será fruto da Tua mão. As decisões que tomarmos serão conduzidas pelo Teu Espírito, e tudo aquilo que consagrarmos a Ti florescerá no tempo certo, do modo certo para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Pai amado, com o coração grato e cheio de fé, encerramos este momento de oração na certeza de que estivemos diante do Teu trono. Te agradecemos, Pai, porque sentimos Tua presença, Tua paz e Tua direção em cada palavra. Obrigado por nos lembrar que o verdadeiro sucesso nasce da obediência e que os planos mais seguros são aqueles consagrados a Ti. Obrigado por nos ouvir, mesmo quando não sabemos exatamente como expressar tudo o que sentimos. Tu sondas o nosso coração, conheces os nossos pensamentos e mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca, Tu já sabes tudo. Isso nos consola e fortalece. Te agradecemos porque ao longo desta oração, reconhecemos que precisamos confiar mais em Ti e depender menos de nós mesmos. Entendemos que o primeiro passo para sermos bem-sucedidos não está na estratégia, mas na entrega. E hoje, diante de Ti, declaramos que escolhemos confiar, escolhemos obedecer, escolhemos consagrar todos os nossos planos ao Senhor. Pai, que cada pessoa que orou conosco seja lembrada agora do quanto é amada por Ti. Que ninguém saia deste momento de oração sem sentir que foi ouvido, acolhido e direcionado. Que cada coração que esteve aflito, indeciso, ansioso, saia renovado em fé. Que a Tua voz continue ecoando dentro de nós durante o dia, nos conduzindo passo a passo, em obediência e sabedoria. A Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E é com base nessa promessa que descansamos. O Senhor já está respondendo a cada clamor feito com fé. Pode não ser da forma que imaginamos, mas será no tempo certo e com um propósito eterno. Senhor, mesmo que ainda não tenhamos todas as respostas, já temos o principal, a certeza de que o Senhor está conosco.
E se o Senhor está no barco, nenhuma tempestade é maior do que a tua autoridade. Se o Senhor está guiando os passos, podemos caminhar até mesmo sobre as águas. Se o Senhor está no controle, podemos descansar em paz. Pai amado, sobre cada pessoa que participou desta oração, declaramos agora tua bênção, tua proteção e teu favor. Que haja clareza nas escolhas, coragem para obedecer e humildade para se render ao teu querer. Que a paz reine sobre cada lar, que a tua mão conduza a cada caminho e que a tua voz seja mais alta do que qualquer outra influência ou opinião. E agora, com fé, eu declaro sobre sua vida que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, escreva e declare com fé nos comentários. Amém. Eu consagro meus planos ao Senhor. Essa frase é uma declaração profética, uma semente de obediência plantada diante de Deus. E se você tem um pedido de oração, compartilhe conosco nos comentários. Estaremos intercedendo por sua vida, sua família e suas causas, com amor e compromisso. Aqui, formamos uma corrente de oração, onde oramos uns pelos outros e vemos o mover de Deus se manifestar com poder. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever, ativar o sininho de notificações e curtir este vídeo. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra e alcançando outras vidas que precisam de uma palavra de fé, consolo e recomeço. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando esta oração com alguém que o Senhor colocar em seu coração. Alguém que esteja cansado, desanimado, enfrentando decisões difíceis ou precisando de direção. Envie nos grupos da família, entre amigos, colegas de trabalho, nos grupos da igreja. Seja canal de Deus para abençoar outras pessoas com esta mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.